Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook, /programa Gente que Fala, Twitter à sua disposição, @Gente que Fala M, e o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, o telefone à sua disposição 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, o médico angiologista e cirurgião vascular, doutor Dácio Prota, que é da Circulação Clínica de Condicionamento Físico. Doutor Dácio, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, mais uma vez aqui com vocês e para esclarecer as dúvidas. A tua clínica é isso mesmo? A circulação? Circulação, é ligada à circulação, melhora com a ação. Perfeito. Então, também conosco o doutor Renato de Oliveira, que é ginecologista, responsável pela área de reprodução humana da criogênese. Criogênesis, é isso? Isso mesmo, Criogênesis. Uma boa tarde, é um prazer poder participar aqui do programa. Criogênesis é uma empresa. É uma empresa. Né? Então, tudo a ver com criogenia. Tudo a ver, a base dela é isso mesmo. Também conosco o urologista Dr. Silwichi Fujisaki, especialista em andrologia e geriatria. Doutor Silwichi, que bom tê-lo aqui. Prazer Muito bom, é todo prazer. meu, é sempre um prazer estar com você. O senhor não está no geriatria, não é a nossa área? Andrologia. Não. É preventivo, né? Coisa que brasileiro não faz, né? Já que estamos falando de andrologia, a andropausa pode ser combatida com reposição hormonal. A andropausa é um distúrbio que acomete especialmente homens acima dos 50 anos e pode causar diminuição da libido, disfunção erétil, cansaço, perda de massa muscular, entre outros sintomas. Na maioria dos casos, a reposição hormonal feita através de cremes, injeções e implantes de testosterona ajuda a melhorar o desempenho físico e mental e a combater a osteoporose e a anemia. Dr. Silwichi, reposição hormonal para homens? Sim, exatamente. Principalmente com o aumento da idade, né, da expectativa de vida, ocorre mais ainda essa redução dos níveis da testosterona. Sendo mais importante, então, a reposição nos casos que estão abaixo dos Porque limites. o que se comenta muito, se fala muito, é a reposição hormonal nas mulheres, né? Sim. Mas nos homens também existe? Sim, da mesma forma que a mulher também tem as alterações hormonais, principalmente após a menopausa, o homem também ocorre o declínio. Mas não é contestada a reposição de testosterona, ou eu não sei o termo correto, se é... Aqui diz implante de testosterona, injeções. Sim, não, é bastante contestado? Ela foi contestada no início, há 40, 50 anos atrás, pela falta de conhecimento, né? O receio era com relação à próstata, principalmente, né? Agora, não há nenhuma evidência científica que esse hormônio vai desenvolver o câncer de próstata. Se bem que se conhece que muitos tumores de próstata são hormônios dependentes, ou seja, depois que se tem um câncer, existe um tratamento que evita o uso desse tipo de medicamento. Agora, lógico que há contraindicações também, outras, né, como cardiológicas, por exemplo. Sim, aí já passa para a área do Dr. Dácio, é isso. Mas aqui, quando eu vejo aqui, então, são termos, né, como apenas jornalista, né, então são termos que a gente se habitua a falar para a mulher. Osteoporose, anemia não, sim, mas osteoporose, não é? É um termo muito usado com relação à mulher. Aqui o senhor coloca para mim que também o homem está sujeito, lógico que está sujeito, mas esse é um fantasma que os homens parece que não convivem. Sim. Essa informação com relação à osteoporose nos homens realmente tem uma base, né? Que na verdade 1 para cada 10 casos seria o homem. Então a mulher tem uma frequência muito maior, de 9 a 10 vezes, com relação à osteoporose, que ocorre principalmente após a menopausa, no caso da mulher. E o homem é progressivo. À medida que a idade vai vindo, a osteoporose, a massa, né? Massa óssea vai diminuindo. Sim, eu vou insistir aqui na testosterona, não é? A informação que eu tenho é não bem aplicado. O doutor João
Pinheiro é que usou esse termo e eu acho interessante, não bem dosado, não bem aplicado, lesa o homem. Não é? Sim, perfeitamente. Tem outras, na verdade, há Eu não contraindicações. sei o que ele né? diz com o lesa o homem, né? Mas Lesa, tem um prejuízo, dá um efeito prejuízo, colateral. eu né? não sei qual eu não sei, não tenho conhecimento para colocar. Eu acho que existe uma diferença entre dosagem, né? Então, Sim. é que a reposição, o uso de testosterona, ele está muito evidenciado hoje em dia com relação ao aumento de massa muscular e doses exageradas, né? Que não é o caso na reposição hormonal pela andropausa, né? Isso é uma dosagem bem inferior do que é usar. Tem gente que usa doses extremamente altas que são prejudiciais, isso é claro. Agora, em baixas dosagens, com alguém realmente orientando e dosando exatamente a quantidade que a pessoa tem, não tem problema nenhum. É que hoje em dia, né, as pessoas me parece que quando querem plena forma física, é esse o aspecto. As pessoas estão se automedicando, comprando inclusive hormônios. O brasileiro não se automedica. Comprando hormônios na rua, Mas pessoas tem acesso? Assim? têm acesso. Tem. Eu vou Porque o Dr. Swist fala né, corretamente, faz a sua medicação, é o lado correto da coisa. Aí o senhor já está colocando... Olha, não existe um estudo comparativo de uso de droga, porque, na verdade, é uma coisa ilegal assim, essa compra de hormônios na via fora do receituário médico, né? Mas o contrabando disso é uma coisa enorme, é muito grande. Contrabando, é muito grande. A disseminação, inclusive, entre mulheres, inclusive. Muitas mulheres hoje em dia utilizando testosterona, usando hormônios dessa forma. E nós que... Desculpa Pois não. Nós que recebemos essas pacientes, a academia é um dos principais locais de aquisição dessas Exatamente. medicações. Aliás, muitas dessas mulheres chegam com complicações porque usaram hormônios dados para doses cavalares, literalmente falando. São medicações para uso animal que acaba se utilizando para ganhar aquele aspecto que se vê. Porque os medicamentos eles são indicados, né? E antes disso é feita uma avaliação, né? Exames laboratoriais que vão confirmar essa baixa, ou seja, a necessidade dessa reposição. Eu fiz a pergunta, o doutor Swist e todos os que aqui estão, doutor Dasco, doutor Renato, eles falam cientificamente, né? Como médicos que atendem. Aí, doutor Dácio e doutor Renato fazem exatamente a colocação que eu estava procurando e não tinha encontrado. O senhor, quando atende um paciente, né, o senhor ministra a dosagem correta que ele precisa. Perfeitamente. Mas o que a gente vê hoje em dia, né, é o uso de testosterona pelos homens, e eu não sabia que podia ser contrabandeado, eu não imaginava que você pudesse chegar na farmácia porque a manipulação seria de manipulação, Isso. Tem alopatia, não sei como é que funciona. Mas você consegue comprar sem receita nenhuma. Aí, doutor Silvio, já está assustado mais ainda. Eu diria que não em farmácias referenciadas, né? Existe um mercado paralelo, né? Sem dúvida. Não, mas é esse o detalhe, Sim. né? Então, a minha preocupação é exatamente essa no esclarecimento. Com relação à reposição hormonal nas mulheres, houve uma discussão muito grande, aqueles que eram a favor, aqueles que eram contra, e a reposição hormonal com relação aos homens é uma discussão que, para mim, é recente, né? Ainda que exista há bastante tempo, até porque o homem não conta, né? Nem procura o médico. Mas só se na academia, né? O Renato diz aqui, nem procura o médico. Nem procura. Né? Mas homem não conta, Renato. Também não conta. Homem não conta. Olha, eu fui no Dr. Swist e ele me deu medicamento à base de testosterona e eu vou contar nunca. Aí entra o lado, exatamente o lado do homem que não se expõe em nenhuma das... Por isso é muito importante que qualquer tipo de indicação médica, quer seja de medicamento, tenha uma avaliação, né? Sim. Não seja automedicação. Mas essa reposição de testosterona, é lógico, desde que com acompanhamento. Sim, existe uma base, né? Isso, não é... Sem dúvida. Não é para qualquer indivíduo, né? Só aqueles que precisam, realmente. Aí é que eu retorno ao comentário que o Dr. João Pinheiro fez e que o senhor esclarece agora, quando ele diz, de acordo com a dosagem, né? Ao invés do benefício, causa um malefício. Para essas pessoas, a dosagem, eles se baseiam no espelho, né? Eles se olham no espelho, não, agora posso parar, não posso parar. Não tem nenhuma coisa científica, dosagem hormonal de nada, é pelo olho.
Cada um determina o quanto que vai parar, quando vai parar. Mas o cidadão começa a ficar impotente e acha que ele pode... Não tem problema nenhum. Ele acha que tem muitos que acham que vale a pena isso. Não consegue, tem alguma... tem é. algum efeito Eu positivo. já conversei com algumas pessoas, elas falam, não, mas a aparência... E muitas pessoas, às vezes, elas se acostumam ao uso do hormônio. Quando deixam de usar e perdem massa muscular, as pessoas cobram e acham que ela está doente. Na época do pico da AIDS, muitas pessoas continuaram usando para não ficarem com aquela pecha que estavam com doenças. E continuaram usando durante bastante tempo sem fazer atividade física nenhuma, só tomando hormônio. Você acredita nisso? Sim, é isso que a gente quer esclarecer. Algo a acrescentar, doutor Suíço? Não, perfeito. Doutor Renato? Só para complementar, os livros de farmacologia têm uma frase que é clássica: a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então esse é um conceito que a população importante que tem aqui, não é o automedicação, apesar de ser popularmente realizada, tem que tomar muito cuidado. Não é todo mundo que pode tomar as mesmas doses. E no caso do tratamento que se faz, hoje a população está envelhecendo. E com o envelhecimento, a necessidade de repor e permitir uma qualidade de vida nessas pessoas, na mulher e agora no homem. Os estudos avançam para isso. Então, esse é um conceito que o doutor trouxe aqui para a gente, que é importante, né? Fazer isso com acompanhamento é qualidade de vida. Difícil para brasileiro Difícil, fazer isso com acompanhamento. Geralmente é o vizinho que quem escreve, né? Mãe de médico, então. Diabetes pode afetar o sistema reprodutivo. Para que o sistema reprodutivo de homens e mulheres funcione bem, é necessário equilíbrio hormonal e desempenho adequado dos órgãos reprodutores. No entanto, doenças crônicas, como diabetes, podem comprometer a fertilidade. Segundo o ginecologista Renato Oliveira, o fato de ter diabetes nem sempre interfere na fertilidade, mas o diabético precisa tomar certos cuidados. Doutor Renato, certos cuidados apenas? Muitos cuidados. O diabetes, quando surgiu, era considerado uma doença aguda, matava rápido essas pessoas. Com o advento da insulinoterapia, dos tratamentos, a descoberta que a dieta, a atividade física repercutia diretamente, hoje consegue-se um bom controle do diabetes. E esse paciente vai envelhecendo, quer engravidar, para aquele que principalmente que tem diabetes desde criança, que é o mais comum é o tipo 1, isso pode afetar. No caso masculino, as principais repercussões são na parte da sexualidade, ereção, ejaculação precoce, dificuldade até de ejaculação, porque os distúrbios do açúcar do sangue, que é típico do diabetes, podem interferir nessa questão. Quanto à qualidade do sêmen, ainda é controverso na literatura. A gente não tem estudos que mostram que isso realmente repercute na qualidade, apesar que a gente saber que a condição de ereção, a parte sexual é afetada. E na mulher, realmente tem uma série de outras complicações, até na questão ovulatória. Porque o diabetes, aí é a questão, né? Bem controlado ou mal controlado. Se ele está bem controlado, o organismo está funcionando bem, a chance de ter alguma repercussão nesse organismo é mínima, tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, descompensado, o diabetes pode levar a vasculopatia, que é até a especialidade do colega, a problemas de neuropatia, e aí, no caso, a ereção se tornaria um problema na parte masculina, problemas de retinopatia, que é problema na visão. Então, essas repercussões no organismo faz com que leve todas essas alterações. Então, o que a gente poderia falar para esse paciente que é diabético e está querendo engravidar? Controle bem. Passe no seu médico, deixe essa questão, a hemoglobina glicada é um exame que a gente faz para controle de como que está a longo prazo a descompensação do seu organismo. Tenha ela em níveis menores do que 7 e tenha a ciência que o seu organismo está bom. Isso vai facilitar. E na paciente que já é diabética, engravidou, aí o cuidado realmente tem que fazer um bom pré-natal, porque pode ter repercussões tanto para ela quanto para o seu bebê. Aqueles aparelhos que vendem aí para controle de diabetes, acho que seria para medição do índice. Isso. São confiáveis? São. Muito confiáveis. Inclusive, os órgãos, o governo dá, inclusive, esses aparelhos para as pessoas que estão fazendo uso da insulina e dá o aparelho, inclusive, para dosar. Doutor Dácio, isso é dado gratuitamente. A atividade física seria... Muito importante. Eu acho assim, o diabético, ele passou daquela fase de que era uma doença que as pessoas temiam, né? Para ser uma doença que é perfeitamente controlável, desde que a pessoa tenha uma vida saudável, o que a gente recomenda para todos, inclusive mais ainda para o diabético. Então, a alimentação saudável, uma vida saudável de um modo geral e exercícios físicos, isso é fundamental. A gente passou numa fase que a gente não conhecia pessoas idosas diabéticas, porque eles acabavam morrendo antes. Hoje não, os idosos têm uma vida absolutamente normal.
precisam ter alguns cuidados, evidentemente, como todos nós devemos ter, né? O senhor está falando não é para brasileiro, né? Não, para todo mundo. Nós brasileiros não temos esse hábito. Né? Eu digo sempre aqui, aliás, o doutor Silvich teve prevenção, não é de brasileiro. Mas está melhorando, viu? É. Eu acho. Eu acho que o brasileiro está eu acho que tranquilamente, dos últimos 20 anos para cá, esse conceito melhorou bastante. Você vê muita gente preocupada com saúde, com atividade física, que há 20 anos não existia, né? As primeiras academias de São Paulo, elas são recentes, né? Sim. Tem 30, 40 anos, se tiver. Hoje em dia não. Você vai aqui no Parque Ibirapuera, aqui pertinho, à noite, é absurdo o que você vê de gente andando, caminhando e correndo. É uma coisa que não se via antigamente. Fez uma referência interessante, porque há 35 anos, quando o parque começou a ser adequado, né, para as atividades físicas, a frequência era muito pequena. Muito. Né? Agora hoje, como disse, à noite... Você vai segunda, terça-feira, eu sei porque eu fui lá, impressionante o número de pessoas. Tinham assim, tranquilamente umas 2 ou 3 mil pessoas no parque. Mais do que de domingo, eu nunca vi aquilo. Doutor Silvich? Sem dúvida. Algo a acrescentar, doutor Silvich? Bom, importante. Porque se não fizer essa atividade física, né? Vai chegar é outra metade, né? Além da vai chegar com complicações. Complicações, né? Perfeitamente. Não vai ser a reposição que vai resolver. Isso, a reposição não resolve. Exatamente, não. É o todo, né? O todo que dá condição. Doutor Dácio, mas essa conscientização da necessidade de exercícios aqui no tratamento de diabetes, que o doutor Renato colocou e disse que especificamente é a tua área, o brasileiro já está tendo essa consciência? Tem. Acho que já melhorou bastante. A minha geração não tinha muito, as gerações mais novas, com certeza tem. Já sabem o que se trata, como se trata, procuram ter uma vida saudável, isso é bem nítido isso. Doutor Renato, eu posso dizer que diabetes é a doença que a pessoa pode controlar? Deve. Eu quero saber se pode. Eu posso ter. Não. É uma doença que eu posso ter controle sobre ela. É isso que. Porque outras, né, são situações que a pessoa escapa. Né? No caso do diabetes, primeiro a gente vai diferenciar qual é a causa desse diabetes. A grosso modo, ou está produzindo pouco hormônio, ou ela tem uma resistência a esse hormônio. Né, ou a produção é zero. E aí você pode fazer a reposição do hormônio ou medicações para melhorar essa resistência, que é a insulina, e funcionar bem. E isto bem controlado. Com a atividade física tem um impacto na glicemia brutal. A pessoa que tem um hábito saudável de fazer atividade física, e aquela recomendação clássica que hoje até se contesta, né, de pelo menos 5 caminhadas de 40 minutos por semana ou mais, agora parece que está tendo algumas diferenças nisso. Isso impacta num controle de insulina gigantesco. Inclusive, para aqueles que usam a insulina mesmo, eles acabam reduzindo a dose. Isso. E essa informação é muito importante. E hoje, cada vez mais, a questão da corrida na rua, das maratonas, meia maratonas, o mercado que existe em volta dessa atividade física está crescendo. Realmente, eu acho que o paciente, né, vem mais consciente dessa situação e, graças a Deus, isso está repercutindo positivamente na sociedade. Antônio Carlos Marques, que é secretário de Saúde de Barueri. Prazer tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Bom dia, o prazer é meu de estar aqui. Barueri participa da campanha mundial Novembro Azul? Barueri adere à campanha, sim, integralmente. Dá até uma confusão saudável, né, na nossa cidade, por conta que o Novembro Azul, né, sim, ele teve um movimento até reconhecido mundialmente como campanha contra a diabetes, né? Vocês estão falando da diabetes. E hoje nós estamos em continuidade, até por isso, do Outubro Rosa, o Novembro Azul, levando o aspecto da saúde do homem, né? Então, como eu digo, tem uma briga saudável em Barueri, porque os endocrinologistas, que já fazem uma campanha, né, todo ano em pró do controle da diabetes, hoje nós temos os urologistas também aderindo à campanha aqui pelo Novembro Azul, em prol aí da prevenção e da saúde do homem, né? Existem ações específicas que a Prefeitura esteja realizando por conta deste Novembro Azul? Nós realizamos várias campanhas, todas elas educativas. Fizemos, como no ano passado, e nesse também, uma caminhada, né, no centro de Barueri, em prol, né, do controle do diabetes, estimulando o controle e os seus exames.
e várias palestras e envolvimento de toda a população. Nós temos um hospital em que o hospital passa o mês todo fazendo palestra com a população que a ele se encaminha, orientando e aí dos dois, né? A prevenção aí do câncer de próstata e também do diabetes. Temos envolvimento também do Rotary esse ano, que levou também palestra para dentro do Rotary, tá? Da prevenção do câncer de próstata. Então, você ainda tem essa divergência lá. Alguns levam a campanha para a prevenção do câncer de próstata e outros ainda fiel à prevenção aí da diabetes. E o cidadão tem acesso às unidades de saúde para realizar exames? A gente intensifica assim, o acolhimento nesse período. Sempre é feito, né, nossos exames, só que através dessas palestras você acaba fazendo um direcionamento e as UBS já ficam... Estou tratando das ações da prefeitura. Perfeito. Que motivem o cidadão. Perfeito. Eu sei que as unidades de saúde normalmente fazem esses exames. Fazem, mas... É PSA, inclusive. O PSA do câncer de próstata. Então, nesse período, nesse mês, a demanda é muito maior. Então, a gente avisa as UBS para estarem preparadas para ter esse acolhimento. Então, a pessoa que busca ali, pela busca ativa deles mesmos, a gente acolhe e faz todos os exames. Então, acaba trabalhando com um aporte bem maior do que os outros meses, né? Doutor Dácio, Perfeito. doutor Siuichi, algo a acrescentar? Eu diria que a avaliação da próstata envolve diferentes tipos de exames, né? E o PSA, entre todos, é o mais prático e mais simples, né? Que o mesmo sangue que serve para avaliar, que seja diabetes, qualquer outra, também se faz a dosagem do PSA. Né? Os homens normalmente evitam falar sobre próstata, né? Porque o velho e temido toque é o pavor de todos os homens, né? Quem faz não conta, né? Essas coisas, é o segredo. Quem faz não conta, mas faz, né? Tá fazendo. O maior segredo do homem foi fazer o exame. Né? Então, mas de toda forma... Mas o PSA, eu estou brincando aqui, mas o PSA seria o start? Não, é um dos parâmetros, né? Sozinho ele não é suficiente, mas é um dos parâmetros. É um exame muito simples, né? Que o mesmo sangue que está se fazendo outras avaliações inclui o PSA. Perfeito. E a demanda é muito boa, normalmente já dá para fazer uma avaliação? Geralmente nós aumentamos ali em torno de 20% a 30%. 19, não é? Então já dá para fazer uma avaliação do que está acontecendo? Nós temos, em relação até os outros anos... 2/3 do mês já se foram, né? Em média você tem aí no final do mês um aporte de 20%, 30% a mais do que os outros meses. Então a procura é maior. Não só, o doutor, né, colocou bem, porque você fala do PSA, é um dos exames, né? Mas eu acho que é importante todos esses movimentos que nós fazemos na cidade, usando todos os nossos equipamentos, para poder orientar, e aí sim você ter um encaminhamento muito maior, um pedido de consulta de urologista, porque há uma conscientização maior. Há uma conscientização maior nesse período. E esse tipo de ação é inteligente porque eu acho que assim, o governo que pensa nisso, ele está pensando mais na frente, né? Se você previne, você economiza tratamento, né? Reduz, então, né? O dinheiro no final, saúde, é óbvio isso. Então, isso tem uma coisa que tem que ser muito incentivada, né? Doutor Siuichi, quando o Antônio Carlos diz que o PSA é um dos exames, sim. Os outros, tem muitos outros ou... Então, numa avaliação, numa consulta, é muito importante o dado clínico, né? Sim. Se conhecer como que está, se tem alterações urinárias, né? A frequência urinária, presença de sangue ou não na urina, né? E alguns outros sintomas, né? Tipo dor na coluna, porque o câncer, na verdade, o objetivo é uma prevenção, não vai prevenir o tumor, mas pelo menos pegar ele logo no início. E qualquer tipo de doença tratada no início é sempre mais fácil, né? E mais simples também. Então, alguns sintomas do câncer de próstata, tem até dor de coluna, só que é o estágio mais avançado, né? Enquanto se aí puder, ele já deixou de fazer a prevenção. O diagnóstico precoce, né, no início. Perfeito. Então, o objetivo é exames que consigam fazer um diagnóstico precoce no início da doença. Perfeito. Mas o exame, o toque retal, é fundamental. É importante isso, hein? Perfeito. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade.
será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu aumento. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Antes de conversar com o Dr. Letísio, registro aqui que a Geni Amura, no Tatuapé, a Miriam Thier diz que a Geni Amura nos acompanha todos os dias. Obrigado pela gentileza sempre, Geni, pelo carinho. Em Bauru, Cláudio Petroni acompanha diariamente. Aqui em São Paulo, Fabiano Vilas Boas e o Ailton Dias, né, parceiros de muito tempo. E em Lins, Israel Tenório acompanha pela AltV o nosso Gente que Fala. Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico, vamos falar sobre cirurgia íntima feminina. Dr. Nelson, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Como é que estamos? Tudo bem. Doutor Letísio, cirurgia íntima feminina, a maioria das mulheres entre 40 e 50 anos sofre algum tipo de atrofia na região genital com alterações estéticas e até funcionais relacionadas à vida sexual ou do cotidiano. É comum as mulheres procurarem a cirurgia íntima, doutor Letísio? Olha, Jacopé, ainda existe um certo preconceito em relação a isso. Porque as mulheres ainda não se sentem muito à vontade para abordar esse assunto. Elas ficam ainda um pouco com vergonha. Isso não só no Brasil, isso é uma pesquisa internacional dizendo que 60% das mulheres não comentam isso nem com o ginecologista delas. Então é uma pequena minoria que realmente se abre dizendo que tem algum, não digo problema, alguma coisa que incomoda, alguma coisa tanto estética quanto funcional da região genital, da genitália feminina. Mas isso deve ser quebrado, sabe, Jacopé? É uma coisa que a gente está tentando mostrar que existem muitas coisas boas a serem feitas sem grandes agressões cirúrgicas com excelentes resultados. Doutor Letísio, alguma restrição ou qualquer mulher pode fazer essa cirurgia íntima, doutor Letísio?
Olha, Zacopé, como todas as cirurgias, exige da paciente uma avaliação pré-cirúrgica. E isso vai depender se a paciente tem alguma limitação física, algum problema de saúde, alguma coisa que a impeça de fazer a cirurgia. Isso é normal como toda cirurgia, você tem que fazer uma avaliação prévia. Mas é muito bom, viu, Zacopé? É uma coisa que você pode fazer, principalmente a parte estética da genitália feminina, a parte, vamos dizer assim, do períneo anterior, posterior, aí é o ginecologista que resolve, entende? A gente da cirurgia plástica deixa realmente para a posição estética do pequeno lábio, monte de Vênus, grande lábio, da região da pele, da região perineal ali todo. Então, isso a gente consegue fazer enxertias de gordura, trabalhos com laser, redução do pequeno lábio, aumento do grande. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas. Porém, a parte ginecológica, a parte de períneo, isso é do ginecologista. Um encontro marcado para a semana que vem, ok, doutor Letísio? Eu que agradeço, um bom trabalho, saúde e paz para todos aí. Você está acompanhando Gente que Fala na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Conosco hoje, ginecologista Renato de Oliveira, o secretário de Saúde Antônio Carlos Marques de Barueri, é ginecologista também? Eu sou ginecologista também. O urologista Shuichi Fujisaki, especialista em andrologia, geriatria. Qual é a diferença de andrologia e geriatria tecnicamente? Andrologia trata do sistema genital do homem, né? Sim. A geriatria é a fase da idade que você não chegou ainda. O senhor é muito gentil. Mas tem esperança. Também conosco o angiologista Dácio Prota, né? Circulação clínica de condicionamento físico. Hoje em dia, condicionamento físico e medicina estão muito mais próximos do que... Tanto que nós temos uma clínica de condicionamento físico junto com a especialidade, né? Sim. A gente trouxe essa ideia de Houston, da clínica do Dr. Cooper, né? Lá nos anos 60, ele já tinha uma clínica que fazia atividade física e trabalhavam eram vários especialistas de áreas correlatas com a mesma função. Você tinha educadores físicos, nutrólogos, endócrinos, cirurgiões cardíacos que encaminhavam os seus pacientes para essa clínica, né? O senhor como cirurgião vascular, o senhor consegue conscientizar os teus pacientes de que o exercício é necessário ou só depois que o senhor abriu eles? Não. Eu tento conscientizá-lo e mostrar para ele, e eles conseguem ver isso, né, no dia a dia. Desde que sigam determinadas orientações, eles conseguem ver o resultado, inclusive sem uso de medicamento. O medicamento é uma coisa secundária, a atividade física é principal, ela é fundamental. A mudança de hábito é fundamental. Quando eu coloquei com desde o que Dr. eles Renato sigam... aqui a consciência ou a conscientização, eu vou citar brasileiro, porque eu não sei como é que é em outros países, a história que nos vendem nem sempre é verdadeira, né? Mas citando o Brasil, quando eu conversei com o Dr. Renato sobre, né, o diabetes e o condicionamento físico, ou exercício físico, não é? Para ele é um negócio essencial. Ele deixou claro aqui que a gente tem que ter consciência de que isso é necessário. Na tua área específica, consegue, eu vou repetir, consegue. Não, existem, e países mais desenvolvidos que o nosso, você tem a mesma dificuldade. Tem determinados países que você tem hábitos. Por isso que eu disse, a história que nos vende não. Você tem determinados hábitos arraigados, por exemplo, o uso de leite com altas taxas de gordura. Você falar para o indivíduo parar de tomar leite, que isso não é saudável, ele dá risada, ele não vai parar. O senhor dizia no Gente que Fala uma vez que não toma leite desde quando? Na verdade, assim, eu tenho uma época que eu me metia, eu tentei me transformar num vegetariano e fiquei um tempo sem tomar leite. E eu tomava muito leite anteriormente, né? Um tempo que eu fiquei na Inglaterra, eu tomava leite, lá a casa onde eu fiquei, eles tinham o hábito de tomar leite nas refeições. E é um leite muito bom, muito gostoso, né? E eu sempre sentia um certo desconforto. Na época, quando nós nos formamos, a gente dava leite para as pessoas que tinham úlcera. Você via os residentes tudo com garrafa de leite, tomando leite toda hora,
Porque o leite dá um alívio temporário e momentâneo. Hoje não se dá leite para isso, né? E aí, com o passar dos anos, eu comecei a fazer um estudo de acupuntura e medicina chinesa. Eles abominam o leite humano, né? O leite de animal, que não tem nada a ver com o nosso leite. Aí parei de tomar leite. A melhora é acentuada com relação à digestão. Hoje a gente tem leite sem lactose. É muito bom, inclusive. O sabor, inclusive. Não estou fazendo propaganda, mas não, é mas muito eu ia saudável. chegar nesse aspecto. É por causa da lactose ou não? Para mim era por no relação teu à caso lactase, específico, né? Porque você tem uma determinada camada do intestino que você produz a substância que digere a lactose ou não, né? Ou você não tem isso, ou com o passar dos anos você vai perdendo essa camada. Então, cada vez mais a digestão vai ficando mais difícil. Algo a acrescentar? Eu gostaria de acrescentar até e compartilhar essa importância que nós estamos falando aí da prevenção, em que em Barueri, por exemplo, nós estamos aí terminando dois anos, né, já do início do mandato, e nós percebemos exatamente isso, de que Barueri, por exemplo, é a 5ª cidade do estado de São Paulo em investimento na saúde. Per capita dá 1.700 por habitante. Porém, a taxa de mortalidade das doenças cardiovasculares não diminuíram. Não diminuíram. Então, o prefeito, e aí hoje posso falar porque não tem mais campanha nenhuma, né? A gente dá aí, graças a Deus, de que ele possa entender isso, de que a gente está lá para fazer saúde, e hoje ele até fala, não, Antônio até me ensina, pela humildade dele, devemos ser secretário de saúde. E ele tem investido muito nisso. Tanto que em todos os bairros da cidade nós fizemos academia ao ar livre. Isso. Enche, que você não dá conta. E ao redor, o pessoal fazendo caminhada. Aí você aproveita, faz as campanhas de prevenções, para a gente poder, a médio prazo, poder diminuir as doenças cardiovasculares, as mortes. Outro fato muito importante que nós notamos lá, e aí em parceria com as secretarias de educação, os nutricionistas, em que 30% dos nossos alunos são obesos, por má alimentação mesmo, né? Então nós mudamos a dieta, colocamos realmente muito mais verduras, vegetais, enfim, mudando para a gente poder diminuir isso daí para lá na frente, quando esse for adulto, for, né, chegar, mas como certamente o doutor falou aí, no geriatria, nós possamos diminuir e ter uma expectativa de vida bem maior. Então acho que é importantíssimo isso aí, muito importante. Esclarece, essa conscientização. Esclarece com um pouco mais de detalhes, como ações em bairros, são parques, são áreas... Não, nós pegamos áreas da prefeitura, pequenas, não precisa ser grande, sim. E você coloca ali pequenas academias que possam ficar expostas. Né? Ao ar livre. Então ele faz ali o seu alongamento, faz a caminhada, né? Sempre tem um profissional da prefeitura acompanhando, né? Mede-se a pressão, tudo, e em alguns casos você já até faz o diagnóstico e encaminha para tratamento. Então, desta forma, você está previndo aí essas doenças mais graves. Né? Doutor Dácio, o senhor é cirurgião vascular? Isso. Né? É um item, um assunto que a gente, quando se fala em exercício, varizes. Uhum. Então as pessoas imaginam que não possam fazer exercício ou atividades físicas, caminhadas, exatamente porque pode acentuar o problema. Não, muito pelo contrário. De modo geral, tanto para os problemas de artéria e de veia, a atividade física é fundamental, é muito importante. É lógico, para quem tem varizes, dependendo evidentemente do grau de variz ou de se tem alguma ou não complicação, pode ser feita atividade física desde que orientada. Atividades que não tenham muito impacto, você pode fazer atividade física, uma coisa que as pessoas... tinham medo, agora estão perdendo medo, fazer atividade física com o uso de meia elástica. Hoje existem meias elásticas para esportistas. Desde que o Ronaldo começou a usar aqui no Brasil para melhorar o retorno de sangue da obesidade que ele tinha, as pessoas começaram a usar e hoje grandes empresas fabricam meia elástica para esportistas. Isso é muito importante. Você melhora o retorno venoso e o desempenho do atleta, mesmo nas pessoas que não têm o variz, né? Mas dá para fazer... Não pode ter impacto. Outra coisa também que é importante, pode fazer musculação. Tem gente que fala que não pode fazer musculação. Sim. Lógico que pode fazer. É lógico que você não vai usar uma carga exagerada e depende muito da tua respiração. É muito importante, por exemplo, quando se faz uma carga, quando se levanta um peso, que se expire e não inspire, para não aumentar a pressão abdominal e dificultar o retorno do sangue. Isso é uma coisa muito importante na atividade do dia a dia. Como é que é? Quando você levanta um peso, é natural que quando a gente faz esse movimento de levantar um peso, a gente faz assim, ó.
a gente inspire. Quando você inspira, você abaixa o diafragma, aumenta a pressão abdominal e você dificulta o retorno do sangue, a saída do sangue das pernas. Tem que ser feito o contrário. Ao fazer o peso, e se treina isso, né? Você expira, você assopra. Aí o diafragma sobe, o sangue é aspirado da perna para o abdômen e volta de novo para ser purificado no pulmão. É muito importante esses detalhes na técnica de atividade física, né? Dr. Silvishi? Concordo plenamente. Silvishi, é preciso colocar na prática isso. Ficou observando. A gente aprende isso na escola, viu, doutor Dácio? Então, você sabe muito bem aprende isso, isso né? na escola, mas para aplicar, para fazer o aluno aplicar, passar a praticar dessa forma, é muito difícil, né? Então, tem que se insistir. Tem que insistir. Né? Mas você insiste durante um mês, a pessoa começa a obter o resultado depois de um mês e pouco, ela começa a ficar satisfeita. Ela não precisa nem perder peso, ela se sente mais saudável. Sim. Ela percebe a diferença. Esse é um item que as pessoas pouco, né, o negócio quer emagrecer imediatamente. Não, isso não existe. Milagre não existe. Você Milagre tem que mudar não existe. o seu hábito, mudar a sua vida. Você tem que ter uma vida saudável. Não inventaram nada melhor que dieta e atividade física. Isso não muda. E essa questão da dificuldade está colocando de colocar em prática esses ensinamentos que se tem. Certa vez eu escutei um exemplo, eu sempre repito no consultório, porque a queixa é sempre a mesma. Eu não tenho tempo, minha vida é corrida. No caso das mulheres, muitas vezes é tripla jornada, tenho meu marido, tenho que lavar roupa, cuidar da casa, todas essas questões. E eu vi um exemplo de um grupo de mulheres de uma empresa que sempre se queixavam no vestiário dessa questão. Estou acima do peso, não tenho roupa, não tenho tempo, estou cansada, e tudo estava ruim. E elas combinaram que na hora do almoço, elas desceriam num parque que tinha próximo à empresa, a importância dos parques, né, estarem bem funcionais, faziam lá a caminhada delas, voltavam, tomavam um banho rápido e almoçavam. E com o tempo, todas relataram uma melhora na parte física, na parte sexual, na parte de humor, no sono, porque interfere em todas as questões. Então aí fica uma dica para as pessoas. Procurem se organizar com ideias simples de como inserir realmente hábitos saudáveis na sua vida. Sabe que uma pergunta que é importante, quando a pessoa fala que não tem tempo, você pergunta, você está acompanhando a novela das 8? Cara, quando está aí, você tem tempo, então. Entendeu? A boa também. Dr. Silvishi, o Brasil é recordista ou bateu o próprio recorde de vasectomia? Esse é outro tabu de brasileiro. Outro tabu, né? Na verdade, a população ela se conscientizou e com a ajuda também, né, dos órgãos de se aumentar, oferecer essa vasectomia, né? Que realmente é um método, vamos dizer, relativamente simples, né, e seguro também para o homem. Não há outro método, né? Que os outros métodos não são práticos, né, e correm o risco de uma gravidez. Aí a gente volta de novo no preconceito do brasileiro de contar que foi fazer. Mas normalmente a mulher é que leva o marido, né, para fazer a vasectomia, não o homem. Por iniciativa, por iniciativa ele não faria, né? E hoje o caso do arrependimento pós-cirúrgico existe? Então, o arrependimento, não, existe sim. Realmente quando tem um novo relacionamento, né? Mas esse arrependimento hoje ele é facilmente contornado, né? Porque tem duas possibilidades. Uma já é antiga, que é a recanalização dos canais. Eles podem ser unidos através de uma microcirurgia. Os resultados são muito bons. Agora, outra tecnologia que está melhorando e aumentando os resultados é através da fertilização, né? Então se consegue pegar o espermatozoide, vamos dizer, do testículo, sem a necessidade dos canais. E com isso fazer uma fertilização. Vai colher na fonte. Vai colher na fonte. E os resultados cada vez mais estão sendo melhores, né? No Gente que Fala de hoje, o ginecologista Renato de Oliveira, o secretário de Saúde de Barueri, Antônio Carlos Marques, que também é ginecologista, o urologista Silvishi Fujisaki, e o angiologista Dácio Prota. As perguntas daqueles que participaram pelo 50526622. Dr. Renato, Márcia da Vila Romana. Diabetes sempre prejudica a fertilidade ou isso só ocorre a partir de determinado grau da doença? Bom, obrigado a Márcia aí pela pergunta. Não sempre prejudica. O diabetes vai prejudicar se ele não for bem controlado e se ele tiver repercussões no organismo. Caso contrário, se é uma paciente que, apesar do diagnóstico de diabetes, faz um bom controle, tem um controle glicêmico, que é aquela coleta para ver o açúcar no sangue dela, adequado, dificilmente ela vai ter um problema pelo diabetes.
Só que e lembrando que a fertilidade depende de diversos outros fatores. O senhor não tem diabetes, né? Não, não tem. Porque o senhor fala para controlar com tanta facilidade. Controla. O controle é difícil, sim. Mas é uma prática. Perfeito, a gente consegue, até pela disponibilização do Serviço Único de Saúde, o SUS realmente disponibiliza todo o material, se faz um controle para que elas anotem em qualquer papel medidas de jejum, 2 horas após almoço, café, jantar, e dependendo da gestante, a gente amplia um pouco mais isso. E com isso a gente vai ver se essa paciente está ainda adequado. E dependendo do tipo de diabetes, a cada 6 meses, fazer um exame de hemoglobina glicada também mostra como que está evoluindo isso. Então não é tão difícil também. Ok, Jaime do Jardim Bonfilholi. Na folha de hoje há uma nota que mostra que está em curso nos Estados Unidos e já em fase de experimento, que pode prever com 10 anos de antecedência a pessoa poderá ou não ter Alzheimer através de um teste de sangue. Alguém da mesa teria alguma informação sobre essa pesquisa? Doutor Dácio, doutor Siuichi. Eu também li alguma coisa sobre isso, mas ainda parece que o estudo não está muito certo, né? Que não existe uma certeza de que o exame vai dar 100% de certeza que a pessoa vai ter Alzheimer. Totalmente. Jorge da Lapa, para o doutor Renato, a partir de que taxa de glicose é configurada coma diabética? Quais as sequelas? Coma diabética. Aí nós estamos falando de uma complicação do diabetes mellitus, que poderia ser a cetoacidose diabética. Acima de níveis altos, nós vamos falando de níveis acima de 400, se esse paciente tiver alterações neurológicas, aí nós estamos falando de um estado grave e é questão de urgência. Essa paciente não é para ficar controlando em casa, é para ir para um pronto-socorro. Já não é para controle, já passou da fase de controle. E não precisa ficar esperando subir, viu? Que está descontrolado, pode procurar um serviço médico. Marcelo de Osasco, para o secretário Antônio Carlos Marques, sou de uma cidade vizinha, mas trabalho em Barueri. Posso buscar os postos de atendimento da cidade para fazer o PSA? Pode buscar, e geralmente a gente faz a coleta pela manhã, né? E nós dividimos até em 2 períodos, começa às 7 horas até às 9, e depois tem um período até às 10 horas, né? E como eu falei, nesse mês nós intensificamos até o acolhimento para poder não perder esses pacientes que têm essa busca ativa às UBS. O PSA tem que ser feito de jejum, né? Daniela da Bela Vista, doutor Dácio, existe um exercício ideal para a varize e a circulação ou todos são bons? Não, exercícios de baixo impacto, atividade aeróbica de baixo impacto, evidentemente, exercício muscular também. De modo geral, todos os exercícios que são feitos por uma pessoa que não tem varize pode ser feito nas pessoas que têm varize também. Posso resumir baixo impacto como caminhada? Caminhada, evitar aqueles exercícios que se pule muito, jump, essas coisas. Corridas, né? trote. Se dá para correr, desde que você tenha um tênis adequado, ou é melhor correr às vezes em esteira, que tem menos impacto do que correr na rua. Então, se tiver que correr na rua, evidentemente um calçado adequado. Mas se puder, usar equipamentos que você não movimente muito a perna. Doutor Siuichi, Alberto das Perdizes, a partir de que idade, até quando se deve fazer a reposição hormonal? Ou isso varia muito de uma pessoa para outra? Sim, sem dúvida ela varia de uma pessoa para outra, mas a princípio com a vinda da idade, né? Ou seja, a partir dos 40, 50 anos. Né? Uma dosagem da testosterona básica, né? Já é um parâmetro. Tá? Antônio Carlos, uma pergunta fora aqui, tem ali, mas eu gostaria de perguntar, o que Barueri faz com relação à dengue, com relação ao combate, ao controle? Seria mais também prevenção, né? O combate à dengue, né? A gente disse, se Oswaldo Cruz achou que iria acabar com a dengue, né? que havia até acabado, e depois hoje nós enfrentamos esse problema. Nós fazemos de tudo possível, tá? Eu vou fazer aqui até menção ao nome. Agnaldo é o rapaz responsável pela SUSEM em São Paulo, no estado. Quando eu me reuni com ele, eu falei, o que a gente pode fazer de tudo para a gente poder fazer em Barueri para zerar mesmo a dengue. Mas é muito difícil, então nós fazemos realmente o que podemos. Por último, agora nós criamos o comitê da dengue na cidade, em que eu envolvo o Correio, envolvo comunidades, igrejas católicas, igrejas evangélicas, para que cada um possa efetivamente participar do combate à dengue. Porque a gente percebe que só você fazer as palestras
não há uma conscientização total. Então, é importante que ele faça parte disso. Então, hoje nós fazemos isso, nós estamos com a escola também, para que o aluno ele leve para casa um checklist e discuta com os pais e isso possa valer nota para ele, tentando realmente conscientizar a cidade toda de que ele é fundamental nesse combate. O pessoal do cemitério, para que possa estar virando o vaso para não juntar água, as borracharias. Então, a gente faz toda essa conscientização. Nós temos na nossa cidade o Exército, então a gente não abre mão deles também. Eles saem às ruas para colocar telas nas caixas d'água. E tudo que as outras cidades fazem também, que é nebulização, o combate efetivo dos criadouros. Então, a gente tenta fazer o que existe aí para poder combater. Tem um minuto para responder. Tua assessora está insistindo com algum assunto ali que eu não sei o que é, mas você tem máximo 1 minuto para responder. Não, é justamente isso daí que eu respondi. O que poderia colocar agora, fora da dengue, eu acho que da dengue é isso mesmo, a gente tentar zerar, mas é dizer até que o colega estava falando do tênis, tudo, eu me lembrei do diabético, que é uma preocupação, o pé diabético. E aí o doutor acho que pode até falar com mais propriedade, mas só para chamar muito a atenção de que alguns pacientes, eles não sabem que têm o diabetes, tem uma lesão, às vezes, plantar no pé, e não sabe, que de difícil cicatrização, não melhora, e às vezes é o pé diabético que ele já vem aí com uma glicemia descontrolada há muito tempo. Então, considerar isso, né? Essas pessoas o pé que têm diabético é uma feridas. patologia, não é o pé do diabético. Sim, isso, né? Então é uma doença que envolve desde a ausência de circulação, alterações morfológicas, neurológicas, que levam, o indivíduo às vezes pisa numa ponta de cigarro ou num prego, ele não percebe, perfura, tem infecção e uma sequela de problemas posteriores a isso, né? Doutor Dácio, eu agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Ia convidá-lo para tomar leite, mas é desnecessário. Sem Um lactose, abraço, né? obrigado. Doutor Siwish, grato pela gentileza obrigado. mais uma vez de ter vindo ao Gente que Fala. O Antônio Carlos Marques, que é secretário de Saúde de Barueri, agradeço, sei que está meio difícil, mas muito bom ter encontrado tempo para vir conosco aqui. Sempre à disposição. Espero que retorne. Sempre à Da mesma disposição. forma, o doutor Renato de Oliveira possa retornar conosco no Gente que Fala. Eu agradeço o convite e a oportunidade. Eu disse a vocês dois porque eles já estão retornando ao Gente que Fala. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, a produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.